Ao vivo com a 51ª edição do projeto Lives do Sarau. Eu sou Garcia Emanuel e está começando mais um grande encontro com a arte, com a poesia, com a cultura, com a diversidade poética desse país e desse mundo. Sejam todos muito bem-vindos. E para essa edição estaremos recebendo o poeta André Pinto, ele que nos fala ali de São Paulo, com mediação hoje, como foi anunciado, né, do poeta Iguará, mas o mesmo teve uma necessidade de força maior, não poderá comparecer, já nos comunicou previamente, abraço eu, e hoje estará mediando conosco Luciana Malon, ela que faz a agenda cultural aos domingos, estará conosco nesse encontro maravilhoso. E do outro lado, você, que é o motivo maior desse projeto acontecer há um pouco mais de um ano. Obrigado a todos. E desde já aquele velho feedback de como é que está chegando o áudio, como é que está chegando a nossa imagem, a luz, tá boa? Enfim, vai escrevendo para a gente aí. Você também que conhece o André Pinto, não deixe de comentar e de participar com a gente desse encontro maravilhoso, que hoje tem um tema seguinte: poemas no coração, na veia, no sangue, no ar. Pois não há jardim sem rosas e nem vida sem poesia. Poemas no coração, na veia, no sangue, no ar. Pois não há jardim sem rosa e nem vida sem poesia. Esse é o tema dessa noite, para o encontro com o nosso querido André Pinto, o poeta do Horizonte, em seu Instagram. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estarmos aqui novamente. Como dito, eu sou Garcia Manuel, esse é o seu 50º encontro do projeto Lives do Sarau. Essa live é uma produção da revista Sarau das Artes, essa revista que você já conhece há pouca e não tão pouca data, né? Média data, vamos dizer assim. Já podemos abrir tela para o nosso convidado André Pinto, que já se encontra conosco. Luciana Malon, nossa mediadora, que também já está conosco. Também solicitem as vossas entradas, solicitem as vossas telas, que a gente já vai começar. Desde já, repetindo, sigam com aquele velho feedback de como é que está chegando o áudio, como é que está chegando a luz. A gente quer entregar um produto bom para vocês na noite de hoje, tá bom? Esse convidado especial, André Pinto, que é o poeta do Horizonte, como está em seu Instagram, @poeta do Horizonte. Olá, Luciana, boa noite. Boa noite! Como vão? Estamos aqui, graças a Deus, né? Bem-vindo, convidado, poeta do Horizonte. Isso, perfeitamente. André, meu querido, você vai fazer o seguinte: no canto direito da tela do seu celular tem um símbolozinho de isso. Acabou chegando, deu certo. Alexandre Santos, boa noite. Bom, está abrindo tela para o nosso convidado, André Pinto, de São Paulo, nosso poeta do Horizonte. André, meu querido, deu certo demais a sua inserção? Ok, Oi, maravilha. Olha como é que está foi? chegando para você, Boa tá bom? noite. Boa noite. Olá, André, boa noite, meu querido, tudo bem? Boa noite, tudo bem, tudo bem. Seja muito Que bem-vindo hora ao agora? projeto. É uma honra ter você aqui conosco. Foi um encontro já tão aguardado, já desde muito já marcado. E bom que você pôde comparecer conosco nessa noite. Tá bom? Esse espaço é seu, é para mostrar a sua arte. E hoje a gente vai, mais que nunca, falar sobre poesia. Tá bom? Meu áudio está chegando bem para você? Oi, falhou um pouquinho o final. Chegou com quem? Meu áudio está chegando bem para você? Ah, tá sim, entendi. Deu Perfeito. uma falhadinha agora no final, mas tá dando para ouvir. Pronto. E para você do outro lado aí, como é que está chegando? Você que está na expectativa dessa entrevista, você que está conosco, como é que está chegando aí, uh, como é que está chegando aí a nossa transmissão? É, sempre conversar, né? Conversar é fazer versos uns com os outros. Então, é sempre chegando na vontade de fazer poesia, né? E aí, acho que né, o espaço que a gente chegou aqui foi justamente a união tanto de uma revista, né, que quer e cultiva a arte, poesia, literatura, todas as formas de arte, e alguém que produz e quer que alguém, de alguma forma, veja, goste, enfim, né? Então, chego com o coração cheio de alegria, assim, dessa recepção, de vocês terem pedido ali alguns insights ali,
alguns inputs, né, vamos dizer assim, algumas entradas ali que eu já fiz. Então, super bacana, me sinto super reconhecida, é bem bacana estar aqui. Claro, claro. Você que abrilhanta o encontro dessa noite. Luciana Malom, boa noite. Boa noite, Garcia, boa noite, poeta do Horizonte, boa noite, internautas que estão entrando. Maravilha. Então, oficialmente está iniciada o nosso encontro. E eu quero iniciar, gente, com a biografia do André Pinto, poeta do Horizonte, e assim ele se auto-intitula em seu Instagram, e a sua biografia diz assim: um poeta andarilho do deserto, um dia resvalou no horizonte e encontrou a sua alma pedindo por mais vida. Gente, é a biografia mais poética que eu já li, desses 50 mil encontros. E ele continua dizendo: a partir dali eu não tenho mais biografia. Tenho apenas a grafia que põe em ondas de universo, pedindo e tentando achar os traços que podem mover o corpo, coração, inventado, afinal, é de o poeta inventar o seu próprio horizonte. É do poeta inventar o seu próprio horizonte. André, e a gente já inicia esse encontro, já temos aqui as falas da mediadora e do nosso convidado, e eu já quero iniciar esse encontro trazendo um poema seu, né, pedindo licença para ler. Haverão alguns poemas que darão sentido a essas perguntas. Logo após a resposta do nosso querido André, Luciana está com a réplica de sua resposta. Tá bom, Luciana? Então, André, assim diz um poema seu intitulado Destino de um Livro Infinito, que fala: quero dar à vida um destino sem título, onde cada olhar perdido possa ser o capítulo inteiro de um livro infinito. Repetindo para quem está chegando agora: quero dar à vida um destino sem título, onde cada olhar perdido possa ser um livro infinito. André, mas aí se o poeta do Horizonte, diz a pergunta, se o poeta do Horizonte fosse uma real poesia, vamos aqui uma prefiguração que o André agora virou todo poesia. Seria Para essa revista, como você se apresentaria? Como eu apresentaria isso? Não entendi. Isso. A pergunta pede sua autodescrição. Descrição. Tá, é difícil, é complexo. Já que você citou por quê, né? Porque, assim, eu venho... É lógico, eu sou brasileiro, nascido em São Paulo, enfim, na capital, de cidade grande. Então, é lógico que, por ter nascido aqui, eu tenho referências e vivências de um brasileiro, né, médio. Mas lá pelos 10 anos, né, eu tive algumas experiências que não se encaixavam muito com o que eu ouvia, o que eu sentia, o que tinha passado. Das perspectivas que tinham ali, eu tive que me buscar, né? Então, acho que foi para muitos lados que eu atirei, vamos dizer assim. Eu atirei tanto para religiões espíritas, espiritualistas, zen, taoísmo, todas essas, quase todas as vertentes espirituais, eu acabei pouco ou mais passando por elas. E aí, para me descrever, é muito difícil, porque as que mais me tocaram dessas espiritualidades foram realmente as orientais, principalmente o zen e o taoísmo, que não tem descrição, e é por isso que o poema fala de uma vida ou um destino sem título, né? Porque como que eu vou... Tem um pequeno... Eu sei que foge um pouco da pergunta da minha descrição, mas é porque como é que eu me descrevo se eu só tenho palavras para me descrever e essas palavras se perderam, né? Tem uma pequena historinha do taoísmo que eu acho ela belíssima, linda, que fala assim que como um pescador, ele tem que jogar a rede e pegar os peixes. A partir do momento que eu peguei os peixes, a rede não é mais importante, né? O que é importante é ter pegado os peixes. E assim deve ser a palavra. Quando você pegou a ideia, que seria o peixe, nessa metáfora, não importa mais tanto a palavra, a gente não fica tanto na casca dela. E, no entanto, a gente vê que pessoas, às vezes, se pegam a títulos, palavras, com uma coisa tão ferrenha como se aquilo desse uma identidade realmente real, né? Realmente real é pleonasmo, mas, enfim, como se desse uma realidade para aquilo, né? E a palavra, no entanto, é uma casca.
para você transmitir alguma coisa, um peixe que está ali por dentro, que vai ou não nutrir as pessoas. Né? Então, essa historinha, ela termina de uma forma também muito poética, e é por isso que eu gosto tanto dos orientais. Ele fala assim: eu gostaria de conversar o homem que perdeu as palavras. Porque esse que perdeu as palavras, ele vai dizer o peixe verdadeiramente, e às vezes dizer o peixe é em silêncio. É paradoxal, né? Então, e eu tô falando já quase tempão aí, né? Mas... Tá bom? Então, assim, como que a gente... É difícil, né? Como é que eu me descrevo? Não sei, eu sou poeta? Não sei. Durante o dia eu trabalho, faço outras coisas, e porque eu faço alguns versos, eu me considero poeta, mas e nos outros tempos eu sou o quê? Aí a biologia, né? Biografia. Por isso que eu falei que eu larguei a biografia e fui para a grafia, para escrever, né? Porque o bio vai se decompor. Se as palavras restarem e tocarem alguns corações, acho que isso é que espero grafar e atingir outros horizontes, ou os meus ou de outras pessoas, né? Então, se eu não, de alguma forma, me decompor, morrer amanhã, ou qualquer coisa nesse sentido, que ao menos as palavras tenham transmitido alguns peixes significativos aí para as pessoas, né? E aí eu não sei como me descrever, eu não sei. Poeta do Horizonte, um amigo lendo meus poemas falou: cara, eu sinto uma sensação de horizonte, né? Eu acho que eu até vi que o Leandro entrou, acho que já deve estar de saco cheio dessa história, porque eu sempre repito. Mas, e aí meu amigo falou assim: cara, me dá uma sensação de horizonte, de amplidão, seus poemas, que eu não sei explicar o que é. Posso te chamar de poeta do horizonte? Aí eu falei: nossa, eu posso roubar esse título para mim, pelo amor de Deus? E aí, meses ou anos depois, eu não lembro, foi um tempo bastante depois, eu lendo sobre alguma coisa de espiritualidade também, falando sobre a questão do horizonte, como ele é simbólico, né? Como aquela imagem é de você olhar para o horizonte, caminhar para ele, e ele sempre continua sendo horizonte, ele sempre se renova, ele nunca é alcançado, e ele também nunca é perdido. Então é uma constante meio paradoxal, você vislumbra o horizonte, vai para ele e nunca alcança. Então, aí eu fui brincando com isso, eu falei: cara, então eu sou um poeta do horizonte, eu encontrei o horizonte, eu me perdi de mim mesmo, eu sou algo inalcançável, porque eu continuo caminhando para mim e não me acho, e aí eu fui brincando com essas coisas, entendeu? E então me descrever é muito complexo, porque imagina que eu estou falando agora em português, mas um chinês, ou um árabe, ou sei lá, um holandês, ele vai usar outras palavras e talvez aquilo signifique outras coisas, e ao mesmo tempo ele está descrevendo coisas. Então, não sei muito bem como me descrever, não sei se isso foi uma descrição, mas foi uma Sim, tentativa aí. sim. Antes da Luciana seguir, Luciana, eu tenho que complementar aqui a pergunta. Peço sua licença, Luciana. Eu tenho que complementar aqui a pergunta para o André, que é também baseada num poema, Luciana, que diz assim: André, você responde agora. Aprendizado semipoético. Se duas pessoas quiserem conversar, esse é um poema do André, tá, gente? Se duas pessoas quiserem conversar, que seja um encontro de almas. Encontro de almas. Caso não queiram, que seja uma despedida de corpos. E aí o complemento daquela minha pergunta é: o escritor é um agente da arte, da literatura, como sabemos, e grandes nomes como José de Alencar, Clarice Lispector, Vinícius de Moraes, coloco aqui André Pinto, nosso convidado, e outros poetas da atualidade dissecaram, abriram mesmo seus corações para nós ao longo do tempo, perdão. E aí, André, eis as perguntas. Todo poeta é mesmo um apaixonado em potencial, um revoltado com todas as causas do mundo, ou ele é simplesmente a soma de tudo que se vê, se sente, se vive e se toca? Muito boa. E acho que conecta um pouco com o anterior, né? Tem um fio aí, né, sendo traçado. Por quê, né? O poema anterior fala sobre, vamos lá, um encontro de almas, né? A palavra, se você perdeu de novo, assim, vou juntar as coisas, embora eu não tenha pensado previamente, mas acho que faz muito sentido. Se você perdeu as palavras ali, você está realmente com aquela pessoa, não importa se é marido,
esposa, pai, filho, tio, avô, não importa. Mas você está verdadeiramente ali com aquela pessoa e realmente não importa, ou não importam, né, as palavras, é um encontro de alma. Né? É um encontro de alma. Se esse encontro não ocorrer, que seja a despedida dos corpos, porque, na verdade, como a gente é um universo, uma unidade, a gente nunca vai se despedir de alma, verdadeiramente. Então, a gente vai despedir os nossos corpos apenas, né? Opa, boa noite. Boa noite. A gente vai despedir apenas os nossos corpos, vai ser uma distância física, como a gente pode falar, dessa realidade de biológica mesmo, vou separar esses corpos. Mas a unidade inteira não tem como você dissolver ou dissociar, nem com morte, nem com não morte, né? A minha perspectiva, como eu disse, é muito oriental, então tem uma unidade para além do que a gente... E não é uma questão de... Eu não sei explicar, não é físico, assim, é o que eu chamo de tal, é o grande nada, que permeia tudo que existe, né? Então, essa despedida só vai ser do seu corpo, né? A alma sempre vai estar... Se vocês perderam as palavras verdadeiramente com aquela pessoa, e vocês vão estar transmitindo seus peixes, né, conforme a metáfora anterior, um para o outro. Acho que tem uma ligação total essas duas perguntas, né? E aí, espera, mas só retoma. Aí a pergunta, depois do poema você falou, a pergunta era, eu já me perdi. Vou recuperar aqui para você. Eis as perguntas. Todo poeta é um apaixonado em potencial? Sim, isso. Tá, perfeito. Então, eu vou falar, né, da minha perspectiva, porque é só a que eu tenho, né? Só eu tenho essa carcaça aqui para entender. Eu comecei do modo revoltado, né? Eu vim do colégio que, enfim, eu estudava num colégio, fui para um outro que foi um pouco desastroso essa mudança. E ali eu tive momentos, hoje em dia, né, o cara que gosta de estudar é o tal do geek, é não sei o que, é o tal, é valorizado. Na minha época a gente apanhava mesmo. Então, então eu comecei ali a fazer poesias como meio que uma válvula de escape mesmo. Foi realmente a revolta, foi uma raiva ali, sei lá, foi uma coisa muito juvenil, pueril mesmo, assim, bem sei lá, queria extravasar, e aí uma revolta ali com talvez a situação, e aí só que aí eu comecei a ver que, pera um pouco, né, não é tão só criança, tem várias coisas, tem muita coisa além disso aqui, de só ficar expressando emoção, até porque eu acho que poesia não é emoção, tá? Ela pode despertar emoções, mas ela não é necessariamente emoção. E aí foi, assim, a pergunta está ali, será que todo poeta é muito difícil ser um poeta e não ser minimamente apaixonado que seja pela vida, né? Se não é por pessoas ou, sei lá, ideias, enfim, mas pelo menos que pela vida, né? E acho que é isso, e isso que eu fui descobrindo aos poucos, que não era só uma válvula de escape ali de uma situação adversa, chata, enfim. E aí você vai aprendendo muitas coisas, e aí foi um bichinho que me mordeu e aí não parou mais, assim, não teve como eu parar. Ó, que nem a baronesa, né, colocou aí. Exatamente, eu também comecei como uma válvula de escape, assim, para desabafar situações emocionais e tal, mas depois tomou uma proporção diferente. Eu falei, não, pera um pouco, não é só questão emocional, não é só emoção, tem técnicas, tem jeitos, tem formas que para onde você pode ir, correr. Só que é um pouco a pergunta, né, se você não for apaixonado por isso, acho que não tem, acho difícil, assim, um poeta, por mais melancólico, você pode pegar lá um Augusto dos Anjos lá, tão, às vezes até meio escatológico, né? Mas ele tinha paixão naquilo, né? Eu acho que é muito difícil você encontrar um poeta que, de alguma forma, não acabe se apaixonando pela brincadeira das palavras por si só, né? Então, começou como um misto, assim, de revolta, raiva, e aí foi ganhando, de certa forma, lógico, né? Com o tempo, né? Uma certa, eu acho, alguma maturidade para perceber que tinham outros caminhos, tinha várias perspectivas que não só ficar também só desabafando, né? E aí ganha
ganhou para mim uma proporção até mística, espiritual, né? Por isso que eu brinco tanto com o universo, é o verso de uma unidade, sei lá, conversar, que eu falo, na verdade, todo mundo está fazendo versos uns com os outros todos os dias, e a gente nem se dá conta disso, né? Falar é poético, né? Os gregos tinham essa palavra, poiesis, né? Como pôr algo no mundo, pôr algo novo no mundo, né? Então, a poiesis é colocar algo novo no mundo, né? E aí, na antiguidade, não era só palavras, era fazer uma cadeira, era poiesis, era você botar algo e fazer algo no mundo e pro mundo, né? E aí acabou tomando depois a conotação de só poesia escrita, enfim, lírica, né? Então, não sei se eu divaguei muito, se eu fui muito longe da... Perfeito. Obrigado, André. Obrigado. Luciana Maluma, com você, querida. Isso. Pelo que eu observei na sua obra, você usa muito a metalinguagem, que seria a poesia, falando da arte de fazer poesia. E nessa metalinguagem é uma forma poética que você faz, com comparações, né, com figuras de linguagem ricas. Como você vê a poesia que fala da arte de fazer poesia? Como é que você se descobriu o próprio dom de fazer isso? Como ela pode ajudar as pessoas a entender a poesia? Diz aí pra gente. Nossa, boa pergunta. Acho que tem um pouco dessa resposta anterior, né, de descobrindo que há um conversar, não apenas com outras pessoas, né, não apenas conversar, como a gente está, de certa forma, fazendo aqui um diálogo, né, um bate-papo, não só esse tipo de conversa, como uma conversa interior à conversa, né, interior, não anterior. Então, aí você começa a explorar os versos que você mesmo está lançando, essas brincadeiras que eu costumo fazer com imagens místicas, espirituais, enfim, tudo isso, para abrir realmente, né, uma meta, né, para antes, né, para uma meta aí para antes da própria linguagem, porque eu acho que eu sou muito doido desde pequeno, assim, eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas enfim, eu sou muito doido, eu ficava, tá, mas a palavra está designando algo que eu estou pensando, mas eu estou pensando antes, eu teria esse pensamento sem a palavra, ou eu consigo pensar algo sem palavras? Aí, às vezes eu endoidava com os amigos, aí o amigo, não, mano, mas a música dá para você pensar sem palavras, você cria, às vezes, um pensamento mesmo, uma forma de transmitir alguma coisa sem uma palavra nenhuma, só uma música clássica, por exemplo, ou um instrumental, enfim, qualquer vertente aí que não tenha palavras, né? Enfim. E aí, mete. Muito bom. Continuando aqui. Metalinguagem. Pode falar, pode falar. Perfeito. Obrigado, Luciana. Seguindo aqui com o nosso roteiro, temos aqui a participação de Antônio Carlos Pollicer, Verônica Moreira, temos também a presença de Joelma Corrêa. Abraço, Joelma, bom demais ter você aqui conosco. Estamos hoje com o nosso 51º encontro do Projeto Live do Sarau. Semana passada, recebemos a Marcelo Lica, do Rio de Janeiro. Abraço, Marcelo. Obrigado por ter feito uma presença maravilhosa também na última edição, tá bom? E agora a gente vai aqui para a próxima pergunta, a nossa próxima questão. Já temos a fala da Luciana. André, traz um poema seu, um verso seu, enfim, que esteja pronto aí na agulha para a gente. Que o seu coração mandar. Esse é o seu espaço. De coração, mas escolhe aí coisa recente do livro. Não. Fala aí. Hã? O espaço é seu. Tá. Bom, eu vou trazer um aqui do livro que eu publiquei em 2015. Esse livro já tem aí uns, deixa eu fazer as contas aí, 8 anos, né? Não sei. Não completou 8, foi em dezembro, mas quase 8 anos aí. Esse livro eu publiquei em 2015, no finalzinho, e tem aqui a contracapa, né, e tal. Tem algumas unidades ainda, já está quase esgotado assim, essa tiragem, não sei se ainda vou não fazer mais, mas tem um poema específico aqui que
acho que é uma brincadeira com toda essa mística que eu fui falando anteriormente, assim, e acho que eu vou declamar ele, se tiver outra oportunidade, depois eu mostro um mais recente, assim. Se chama Conversa Divina. Nos dentes de Deus, pedras. Em minhas mãos, penas. Talvez pudesse escrever cartas para beduínos. Eles atravessam as pontes todas de areia. Nada se queixam e sempre seguem. Como os meus olhos de hoje, que se salvam de água e barro. Na medida única do instante, sem mais, sem menos, não levam bandeiras da pátria nenhuma, porque são sábios com seus corpos. A isso o deserto resplandeceu. Deus e seus dentes como se quebrassem. Quem queria entender essa viagem? Exaustiva, muito em calor e sem ganhos. Apenas as pedras, as flores e as penas. Com o sangue que eu escrevi toda a minha existência, as linhas caligráficas respondiam à verdade em ondas plenas de universo. E aí o título dele é Conversa Divina, um pouco por causa dessa brincadeira aí do conversar, e porque, na minha concepção, a gente está na Terra de um modo divino. Mesmo que você seja um completo ateu, você não vai conseguir explicar o mistério da vida. Então, por mais que você junte todos os átomos e você fale, não, é só uma equação quântica de flutuações quânticas que bate, tá bom, por que surgiu essa flutuação? Por que a gente está aqui brincando de ser humano? Né? Não tem o porquê por trás. Né? Então, é realmente divino, não tem, é um mistério. É por isso que eu sou apaixonado também por essa palavra mistério. É um mistério, não tem o que... Você pode ficar anos, milênios, nem os maiores sábios explicaram em palavras, talvez eles explicaram em coração. E, aliás, tem um detalhe curioso que eu sempre gosto de trazer da palavra coração, né, que é a palavra coragem. Agem, né, de agir, de axio, né, em grego, e coragem é agir com o coração. E não tem nada a ver com não ter medo. Né? Tem umas pessoas, não, corajoso é quem não tem medo. Tá? Não tem nada a ver. Pois é, apesar do medo, você colocar seu coração na frente. E, apesar do medo, você ter a coragem de agir com seu coração, sabendo que aquilo pode ser de alguma forma perigoso, mal visto, mal interpretado, sei lá, qual seja o seu medo que está por trás disso. Então, acho que essa palavra coragem é muito significativa no português, assim, de trazer o coração para dentro das nossas ações, realmente. Perfeitamente. Obrigado. Obrigado, André. Luciana. Isso, você falou assim que poesia não é só emoção. Então você concorda com aquele ditado que diz que o artista é 99% esforço e 1% emoção? Você concorda com isso? Se sim ou não, por quê? Sim. Sim. É uma artesania mesmo. É assim, tem muito mais a ver com treino, esforço repetitivo durante muito tempo, ver o que está, onde combinou, onde não combinou, que deu, qual foi a imagem que deu certo, que não deu certo, por que deu certo, e investigar. Não, assim, depois de estar muitos anos fazendo, acho que o pessoal que estiver aqui acompanhando e faz há muitos anos, percebe que não tem isso de inspiração. Não tem. Você pode ter alguns, são coisas diferentes, você pode ter algum evento, alguma coisa ali, ou seja em relação a alguém, ou alguma coisa que aconteceu e aquilo te despertou. Mas não é inspiração de você, eu estou parado aqui, nunca fiz poesia na minha vida, nunca fiz nada, de repente, inspiração. Aí você vai fazer um soneto à la Vinícius de Moraes. Não vai. É realmente um trabalho mesmo. Né? E aí, acho que foi na quinta-feira, não, foi no domingo, teve domingo, um sarau com o Will Guará, que infelizmente queria que ele tivesse aí, um querido aí. A gente estava conversando sobre a responsabilidade da poesia, e do poeta, no caso, né? E aí eu me lembrei de que a palavra responsabilidade vem de respondere, né, em latim, que é ter a capacidade de responder. E eu não vou ter a mesma capacidade de responder se eu não trabalhei isso, né? Não tem como. É como você pedir a uma criança que nunca falou nenhuma palavra que ela faça um soneto, sei lá, enfim, um verso alexandrino, qualquer coisa dessas coisas assim, formais, não vai fazer.
E é trabalho, é esforço, e é responsabilidade, a capacidade de responder. E aí é que parece, só que é depois de muito tempo, parece fácil, é tipo você, tem um exemplo que emula um pouco isso, quando você, lá, aconteceu alguma coisa, precisa de... E aí, tem um exemplo que emula muito isso, é o exemplo do Michael Phelps, né, da natação lá. Faz parecer fácil o que ele faz, de tão bem feito que ele fez ao longo dos anos, né? Faz parecer muito fácil, mas não é. É uma disciplina mesmo, é colocar a fazer metodicamente quase todos os dias, sabe? E para chegar num nível de assim, eu tenho comigo, inclusive, eu sou um curioso pela vida, então eu leio de tudo que vocês imaginarem. E tem estudos falando que qualquer pessoa pode ser um Einstein. A questão não é essa. A questão é quanto tempo você dedica àquilo, entendeu? Então, tem como você replicar, né, habilidades que você queira ter, desde que você realmente se comprometa quase que diariamente e incansavelmente. Então, é 99%. Aí, esse 1% que falam na inspiração é um evento pode disparar. E aí outra pessoa que não tem esse treino pode ver o mesmo evento e ela não vai disparar o gatilho daquele baita poema, ou texto, ou música, qualquer forma de expressão. Mas não vai disparar nele. Né? Embora seja o mesmo, entre aspas, né, evento, ocorrendo ali, sei lá, uma coisa que aconteceu em público e gerou uma comoção. Aí um cara com uma perspectiva treinada de muitos anos de jornalismo, vai entender aquele evento, que não é um evento, porque tem toda uma, vamos dizer assim, eu não gosto de palavras difíceis, mas tem toda uma hermenêutica, tem toda uma pré na cabeça dele, que ele já está treinado, para interpretar aquele fato de tal jeito. Então, sim, eu embaso assim, e eu acho que é até meio comprovado, vamos dizer assim. Se bem que essa palavra comprovado, essa expressão comprovado cientificamente, eu estava pensando nela hoje. Como você valida qualquer coisa, né? Você fala assim, ó, você enfiar a mão no escuro, dentro de uma teia de aranha, vai nascer um gremlin ali, não sei o que. É comprovado cientificamente. Você quase que valida qualquer coisa, assim, hoje em dia, né? Você bota para vender aspirina, você fala, não, é comprovado cientificamente. Às vezes pode ser placebo, né? Enfim, tem que tomar um pouco de cuidado com essas interpretações e chaves da realidade. Mas voltando à pergunta, para mim é 99% trabalho, esforço, incansável, assim, de buscar, ler, estudar, escrever. Não tem caminho curto, infelizmente. E aí o 1% é que vai te dar aquele start, assim, né? Maravilha, obrigado, André, obrigado. E aqui seguimos nós com o nosso roteiro, 51ª edição do Projeto Live do Sarau, hoje recebendo ele, André Pinto, o poeta do Horizonte. Mediação de Luciana Malon, produção e revisão de Uguará, obrigado, a equipe da revista Sarau das Artes, e há um ano, um pouco mais de um ano, está com a gente no ar, seguindo, e você, público, está do outro lado, olha, fielmente, toda a live. Eram 3 por mês, agora são 6, graças a Deus, né, dado o abraço artístico de tantos outros artistas que estão conosco. E eu digo assim, ontem fui ontem, hoje sou noite, amanhã me arrebento com o sol, ou com o horizonte, ou como o horizonte quiser. Esse não é um poema meu, esse é um poema do André Pinto, esse convidado que está conosco hoje, chamado Senhor Sem Destino. E eis a pergunta, André. O nosso tema de hoje é poemas no coração, na veia, no sangue e no ar. Pois não há jardim sem rosas e nem vida sem poesia. E aí eu te pergunto, como é que foi a construção desse poema? Senhor Sem Destino. Fala um pouquinho sobre ele para a gente. Cara, eu vou te falar que alguns, diante desse introito aí, né, dessa introdução, alguns são realmente umas experimentações, assim, com essa brincadeira
mística, filosófica, existencial, enfim, que às vezes não necessariamente quer chegar em algum lugar, porque isso é uma das coisas mais lindas que eu já aprendi, principalmente, eu sei que é polêmico, tá? Mas assim, que eu aprendi com o Osho, sabe? Eu sei que ele tem suas polêmicas ao redor dele, mas eu tento mesmo, apesar das polêmicas, eu tento retirar sempre os aprendizados, né, os ensinamentos. A gente não necessariamente tem que caminhar para algum lugar, né? É se manter caminhando, e às vezes, né, no rigor do rigor mesmo, de uma visão mais taoísta, a gente nem está caminhando, é só o caminho que existe. É o próprio caminho. Então, esse Senhor Sem Destino é uma experimentação, é uma brincadeira mesmo, assim, com as palavras e ver, eu quero chegar em algum lugar com isso? Talvez não. Às vezes eu me arrebento como o sol, não sei. Às vezes eu me destruo porque eu participo de tudo isso e as palavras, um pouco do que a gente estava falando antes dos peixes, né? Às vezes essa rede não quer dar peixe. Às vezes eu lancei e não tinha peixe lá embaixo, e eu não tenho nada de peixe. Eu só quis, sei lá, lançar a rede, ou não tinha peixe, ou era só uma brincadeira. Então tem alguns que realmente, não necessariamente ele quis ir para algum lugar. Então o processo para mim de construção às vezes é desafiador, porque não necessariamente eu quero chegar em algum lugar. E tem um outro colega meu, não sei se ele está aí na live, Zé, cara, eu não entendo, eu não sei como, não entendi nada. Ele lê os poemas assim, eu não sei, não me bateu. Porque é isso um pouco da brincadeira do horizonte. Eu não quero chegar no horizonte, eu só quero que você vislumbre ali aquele... O que é um senhor sem destino, né? Senhor no sentido de como as pessoas falam Deus, né? O Senhor. O que é um senhor sem destino? Um Deus? E aí a gente pode especular várias coisas, e talvez as minhas perspectivas não vão bater com Garcia, da Manuel, da Cian, Malon, entendeu? Então, não necessariamente vai bater com alguém, e tá tudo bem, porque talvez nós estamos olhando para horizontes diferentes, e aí o sol bate de ângulos, perspectivas diferentes, e tá tudo bem, a gente não precisa brigar por isso, né? Então, esse processo, não sei se, como eu te disse, às vezes quer chegar assim em algum lugar. Teve um terremoto, né, 1 ou 2 meses atrás, agora não vou lembrar, eu acho que na Turquia, né, uma coisa assim. E aí teve uma situação lá, não vou falar de novo, mas assim, bem pesada, assim, bem triste. Eu falei, nossa, isso merece, sabe? E foi um dos poemas mais tocantes, assim, divulguei, compartilhei com o pessoal, que falou, caramba, esse é puxado, né, bem pesado, assim, uma porrada. Esse realmente eu queria retratar aquilo, né, eu queria retratar aquela dissolução, que é você, olha o quão frágil, né, o quão frágil nós somos, e acho que só realmente a poesia e as artes conseguem, de alguma forma, ainda nos salvar, porque é tudo a um instante do fim, né? Tudo é um mero... Eu estou num prédio, estou no 12º andar, e se ruir, eu já vi um monte de rachadura, e se ruir? Ruiu, entendeu? É isso. E acho que não é triste. A gente tem uma perspectiva de que o fim desse corpo, o fim, enfim, eu não tenho certeza de nada, né? Porque é muito difícil falar de... Ainda não fui para outro lado e voltei para falar de nada, mas mesmo se não tiver, eu acho que não é triste, porque mesmo se não tiver outra perspectiva, você nasceu como uma graça, né? Como um senhor sem destino, tá tendo uma experiência fantástica. Se isso acabar e acabou, você guarda as joias que você recolheu ao longo disso e acabou, e tá tudo bem. Não tem por que ser algo triste, né? Não tem por que ser algo pesado, né? Duro. Então, eu acho que o que nos salva é fazer poesia aqui, enquanto estamos aqui. Poesia, qualquer forma de expressão, ou não precisa ser arte necessariamente no sentido das artes tradicionais,
profissionais, o cara curte, sei lá, tecnologia, eu gosto de fazer código. Para mim, código é a coisa mais tesão da vida. Porra, deixa seus códigos aqui, né? Para que pessoas usufruam dessa tecnologia. Então, eu tenho essa perspectiva, fazer, poieses, como eu falei lá atrás, né? E às vezes esse poieses é uma arte abstrata que, como aquele Jackson Pollock, que joga um monte de tinta e o que ele quis dizer com isso? Não sei. Não sei. Né? E pode ser que seja só isso em alguns momentos. Para mim, outros não. E assim, eu não sei, se tocar e bater em alguém de alguma forma que aquilo reluziu ou brilhou dentro dela, maravilhoso. Maravilha. Obrigado, André, obrigado. Olha só, gente. A 51ª edição desse projeto traz hoje para você. Vou passar aqui para a Luciana, mas eu vou fazer só um complemento aqui do pensamento. Traz para você aqui André Pinto. Você vai encontrar lá no Instagram, Poeta do Horizonte. Quero mandar um abraço aqui para Dário Teodoro, Jadson Torre, Aldenice Lacerda, que entraram agora. Cheiro grande em vocês. A 50ª edição do Projeto Live do Sarau traz hoje André, e você está diante de um convidado. Como dizer que um dos mais filosóficos que a gente já recebeu, né, Luciana? Um dos mais filosóficos que a gente já recebeu, e as respostas dele pairam, sim, pela poesia, com uma pegada forte demais. E uma filosofia de vida, André, que, nossa, eu acredito que você já nasceu com esse dom, né? Mas eu quero continuar aqui com a Luciana. Luciana Malon. Eu notei que na sua obra você trabalha muito com a intertextualidade, ou seja, um poema que trabalha com outros textos já famosos ou não. Como você vê a importância da intertextualidade para o raciocínio do poeta, como treino e também como estética na poesia? Qual que é a sua visão? Boa. Não, bem legal. É um pouco retomando a pergunta anterior, assim, você vai tirar insumos de onde, né? Se você não, digamos, a gente nasceu sem palavras, alguém tem que passar isso pra gente, de forma emocional, afetiva e tal, e você ter as primeiras palavras, beleza. Ah, mas quero ir pro lado da escrita, então tem que ler, não tem outro caminho, né? Então a gente acaba ganhando insumos, né, enfim, seja autores consagrados ou não, autores maiores, menores, eu não me divido dessa forma, eu leio as palavras, né? Se aquilo me toca ou não, não vou dizer se ele é maior ou menor para mim, isso, enfim. Então, esses insumos, né, você vão de certa forma, eu lembro de um poema em específico que está no livro aqui, no Chequionte, que é Brincando com Agora José, que é o... acho que o título até é parecido com E Agora José, que a festa acabou, uma coisa brincando com o Drummond. Por quê? Porque Drummond, para mim, foi uma grande referência, eu acho que toca, de certa forma, muitas coisas dele, assim, embora, lógico, não acho que seja igual, nem cópia, porque eu não tenho uma pegada diferente do Drummond, mas muitas coisas acho que tocam, tem interseções. E às vezes eu gosto de, por exemplo, já tive músicas, assim, por exemplo, que eu brinquei do Criolo, do Caetano, de, enfim, pessoas da cultura brasileira aí. É necessário, porque somos seres intertextuais, né? Entre nós, né? E nós tecemos nossa vida, texto, né? Vem de tecido mesmo, né? Que eles entrelaçavam, as palavras se entrelaçam num tecido e formam um raciocínio, uma compreensão. Então, somos seres intertextuais, tecidos na tessitura, vamos dizer assim, da sociedade, da vida, de todo esse compartilhar que nós temos. Então, é mais que natural fazer referência, sei lá, essas pessoas que mais marcaram a nossa trajetória e tiveram algum impacto, né? Então, Maravilha. Obrigado, André. Acredito que essa seja a sua fala. Recebemos aqui o Estúdio Santana, seja muito bem-vindo. Também o nosso querido poeta Roberto Noir, aqui do estado do Rio Grande do Norte, poeta e filósofo, chegou na hora certa
E o papo aqui é filosofia, também é poesia, mas também é filosofia. Obrigado, Luciana, pela pergunta assertiva demais. E eu quero pedir licença aqui do nosso convidado e dos nossos espectadores, da nossa mediadora, para comunicar que agora, hoje, o poeta André Pinto, de São Paulo, ele completa o 7º convidado do mês. O 7º convidado do mês de abril. Estão vendo? O 7º convidado do mês de abril. E, sendo assim, é um comunicado para a equipe da Revista Sarau das Artes, a compreensão de Luciana Malon, Alexandre Santos, Pio Guará, Janete Beltrão, Janaína Leite, Josemara Medeiros e Janaína Josemara, Luciana Pio Alexandre. Gente, não vou esquecer de ninguém da minha equipe, pelo amor de Deus. Então, está aberta a luta que representa todo o projeto aqui, vai um recadinho para a equipe da Revista Sarau. Está aberta agora, na verdade, ao final dessa live, a votação para vocês escolherem o artista destaque do mês de abril, visto que o poeta André Pinto é um dos nossos convidados e ele automaticamente já concorre ao prêmio destaque. O que é o prêmio autor destaque para o nosso querido convidado? Como a Luciana já conhece, a nossa equipe ela vota no final de cada mês em todos os artistas que passaram naqueles últimos 30 dias. Ou seja, a Luciana ela vai escolher, vai com muita dificuldade escolher a 2 artistas do seu agrado, segundo os seus critérios. O critério aqui não é artístico, olha, um foi mais artista que o outro. Não existe esse critério, porque todo artista tem sua assinatura. E, como disse o Alexandre, vai ser difícil, vai ser bem difícil. E eu não voto, tá, gente? Eu me eximo, como idealizador, eu me eximo dessa difícil tarefa. E jogo nas costas de Luciana Malon, de Will Guará, de todo mundo. Gente, como é que se escolhe, gente? Teve uma pessoa que perguntou, André, mas o outro artista que não foi escolhido, ele não vai ficar com raiva? Eu digo, bom, gente, partindo do pressuposto que somos adultos, conscientes, seres pensantes e civilizados, tem a cerimônia do Oscar lá nos Estados Unidos, ninguém fala nada. Então, assim, é apenas um reconhecimento, eu brinquei com essa minha explicação, é apenas um reconhecimento adicional da Revista Sarau das Artes para você, André Pinto, que cedeu do seu tempo, dividiu a sua arte com a gente, ali expôs, abriu o coração, ali, eu estou ali uma hora e pouquinho, para estar conversando com a gente. Então, concorre-se automaticamente com outros artistas. Então, a gente revela no mês de maio quem foi o artista votado pela equipe da Revista Sarau. E para esse mês de abril, nós temos João Domingos, do Rio de Janeiro, poeta e sambista. Temos também Antônio Carlos Pólicer, de São Paulo. Vai anotando aí, Luciana. Tem Guilherme Resque, do Rio de Janeiro, escritor, produtor literário maravilhoso. Carlos, músico, multi-instrumentista, aqui do estado do Rio Grande do Norte, teve com a gente uma das edições passadas. Junto com ele também teve um poeta, foi o encontro duplo da revista. Temos Marcelo Lica, no encontro passado, poeta e escritor do Rio de Janeiro, e também entra também nesse seleto time André Pinto, que é o convidado que está na sua tela agora. Então, boa sorte a todos os autores. Estou livre dessa responsabilidade complicada que é votar. Meu Deus, eu vou escolher quem votou o destaque do mês. Deixo para a Luciana e a equipe. Tá bom? Luciana, querida, deixa eu falar com você. Mas só um detalhe, sabe quem é o verdadeiro prêmio de destaque? É a revista, porque vocês estarem abrindo espaço para que pessoas, sejam estreantes, sejam já com mais estrada ou não, de estarem aqui conversando, abrindo isso para as pessoas, esse para mim é o maior destaque, entendeu? Já é quem ganhar, quem não ganhar, isso aí, o destaque é a gente está falando de arte aqui numa plena quinta-feira, já de noite, pós-trabalho para a maioria das pessoas, e abrindo o coração, isso aí esse é o destaque, né? Diante disso, Luciana Malon, o que dizer, né? Deixo para você. Posso fazer mais uma perguntinha para ele? Claro, fica à vontade. Sim.
Por mim, Eu pode, queria né? Não sei quem. saber qual sua formação acadêmica e sua profissão atual, e como a formação acadêmica e sua profissão atual influenciaram na sua carreira de escritor. Boa, boa, boa pergunta. Eu brinco que eu sou um deformado na vida, né? Porque a maior parte do tempo sem formação, sem nada, um grande deformado aí. Mas, nos últimos anos, assim, vamos dizer que apertou essa situação, eu acabei indo para o lado de computação. Tá? Eu fiz um curso não é bem profissional, eles chamam de tecnólogo, é um curso mais rápido, de 2 anos aí. Mas, assim, falar que, vou ser bem franco com vocês, eu estou quase usando a palavra que a galera gosta de usar e pivotando de novo. Porque, não que seja chato, mas assim, meu tesão é isso aqui, entendeu? Meu tesão de alma, de vida, e está consumindo muito tempo, e enfim. Como que isso refletiu na minha escrita? Eu acho que é difícil você falar pouco, porque os nossos dias, né, o dia a dia da vida vai, de certa forma, mudando, como a gente vê, pensa, analisa as coisas. E, querendo ou não, a vida de uma pessoa de tecnologia é mais para lógica, né, mais para o racional, assim, tem um problema, esse problema tem uma origem e precisa ser resolvido. É assim. Né? Então, é aqui para lá, aqui assim, assim, faz assim. É pouco de você... Oi? É mais voltado para o lado do racionalismo. Sim, sim. Exatamente. E aí acaba abrindo pouco espaço, né? Assim, muito raro você. Até falei já no trabalho várias vezes, faço poesia, sou poeta. O pessoal até me chama muitas vezes nas reuniões de poeta, mas nunca foram perguntar, ver ou querer saber, enfim, né? Então, assim, mais como coleguismo ali. E aí eu percebi que eu sou um peixinho fora d'água ali, e é um pouco, acho que vocês que estão aqui vão se identificar da família, isso não dá dinheiro, isso é uma bosta, não sei o que lá, você vai morrer e tal. Então acho que rolou um pouco desse medo, confesso. Aí foi antes da pandemia, eu não entrei, porque o pessoal fala, a tecnologia bombou por causa da pandemia e todo mundo foi correndo. Não, eu fui um pouquinho antes, mas talvez não é uma coisa chata, mas realmente não é o que balança, sabe, a nossa alma ali. Então, aí, o que isso influencia na escrita, né? Não sei dizer, assim, eu acho que eu mais ou menos mantenho a forma como eu escrevo as poesias, eu não acho que tenha mudado muito a minha perspectiva de poema. Se pegar poemas de meus de 5, 6 anos atrás e hoje, a estrutura, o modo de fazer, as imagens não são muito diversas por conta da programação, mas talvez tenha uma ou outra coisa que tenha mudado e eu mesmo não percebi. Sabe aquele negócio que você está no processo e você não vê, né? Então, peixinho na água, né? Que estão dois peixinhos nadando, aí chega um terceiro e fala, a água tá boa hoje, né? Aí os dois se viram assim, água? O que é água? Não sei o que é água. Eles estão imersos, eles não sabem o que é água. E o Dário só tá o urubu servando aí, né? Que tem um amigo que fala que é urubu servando, é urubu, tá só de urubu ali, urubu servando. Obrigado. Então, tá? Boa, Dário. Bom comentário do Dário, tá só de olho. Só de butuca ali. Então, não sei dizer, acho que não, na minha visão não mudou, mas pode ser que alguém de fora veja, entendeu? Não sei, eu acho que não, mas não sei Perfeito. se tem essa... Perfeitamente. Obrigado, Luciana, obrigado pela pergunta, obrigado, o André, pela resposta. Eu entendo bem, né, como todo idealizador, pensador, criativo, entendo bem o que é isso, né? A gente exerce funções profissionais porque ainda não dá para viver de arte. Não para quem está... Não para mim. Não para mim. Eu não consigo viver de arte, eu não consigo viver da minha arte, eu não consigo levá-la ao nível de pagar minhas contas. Então, muitas vezes você tem outros lados artísticos e você chega em determinados lugares para bater ponto e cumprir, colocar a farda e colocar lá aquele crachá, e você fica meio perdido ali, você deixa de ser o poeta do horizonte e passa a ser o André Pinto. E tem que se
comportar como tal, porque ali não cabem, entre aspas, os teus poemas. E isso é triste. Isso é muitas vezes opressor, porque você é poeta com fardo ou sem farda. Você é o poeta do horizonte com fardo ou sem farda. Mas a seriedade do mundo corporativo, do profissional, muitas vezes ela é seca. Pô, né? E a gente fica meio, pô, isso aqui está me deixando, eu sou um peixe fora d'água, realmente, eu estou na areia quando eu devia estar dentro do mar. Eu entendo você perfeitamente. E como nós ainda não, como nós ainda não conseguimos viver de arte por causa da falta de fomento, da falta de base, vai aqui um recadinho para o poder público, por favor, abram editais, por favor, abram concursos, por favor, façam festivais, promovam os artistas da terra, dos seus estados, prefeitos, governantes, enfim, vocês que foram eleitos, olhem para a arte. A arte dá dinheiro, sim. A arte alimenta, sim. E enquanto não chegar esse dia, eu vou ter que, com muita honra, exercer minha profissão. Mas o peixe quer estar dentro do mar, no rio, e vivendo para aquilo que nasceu para viver. Seguindo aqui, eu quero agradecer a todo mundo que está chegando aqui agora, e eu quero trazer aqui também um comentário do Rony Sney, que está sempre com a gente. Dário, querido, um abraço forte. O Rony Sney, ele pergunta para o poeta assim, poeta, o que mais te deixa feliz e o que mais te deixa triste quando está escrevendo? Pergunta do Rony para o nosso convidado. Nossa, boa pergunta. Só para retomar ali, eu acho que tem muito a ver, essa pergunta tem a ver com o que você acabou de falar, né? De não tá, para quem conhece o Clóvis de Barros aí, ele fala um pouco disso, né? A felicidade é quando você quer que aquele instante não acabe, né? Tem outras definições de filosofia antiga, de Idade Média, de Idade Moderna sobre felicidade, mas acho que essa é a mais certeira, né? A felicidade é aquilo que você simplesmente não quer que acabe, né? Você não quer que aquele instante acabe. Então, escrevendo, eu não quero que acabe. Eu fico triste depois, porque eu vejo que aquele texto, ou aquele poema, eu também faço questões de prosa, né? Não faço só poesia, mas ou aquele texto não encontra muito, na minha perspectiva, às vezes, né? Pode ser que a gente é meio negativo e às vezes está ecoando e está batendo nas pessoas. É que às vezes são ondas pequenas e a gente quer aquele tsunami, né? Às vezes a gente quer... Às vezes são ondinhas pequenas e é tipo aquela pedrinha que você joga assim, ela vai aos pouquinhos, né? Indo assim, tocando, e a gente quer que já esculhamba com tudo. Então, às vezes na percepção a gente tem um pouco, né? É até chamado na ciência de viés da negatividade, porque a gente, se 10 coisas boas acontecerem no seu dia, e uma for ruim, você vai lembrar da ruim, não das 9 que foram boas. Então é um pouco esse viés da negatividade que a gente vê que um texto, sei lá, ou em rede social é terrível, né? Às vezes você faz um negócio tesão da alma, do coração, e o negócio um like. Aí você fala, mano, não é possível isso, velho. Tô botando um tesão da minha vida que ninguém tá vendo. Então, acho que a felicidade, mas aí que tá, né? A felicidade não é algo externo, né? Também tem esse ponto que é dos orientais, né? Tem uma outra frase que eu gosto muito, né? Acho que a gente confunde alegria com felicidade. Felicidade não é um estado de estar sempre sorrindo e dando graças e não sei... Não, felicidade, como os taoístas definem, e eu entendo dessa forma, é independente de você estar triste ou feliz, ou alegre. Triste ou alegre. Não depende do seu humor ou da sua emoção. Você está feliz, você está no seu prumo. Se você está triste, por exemplo, seu pai morreu, você era muito junto, muito próximo dele. Morreu. É lógico que você vai ficar... Não tem por que você ficar contente, né? Não tem, né? Numa situação normal, né? Enfim. Então, você vai ficar triste, é lógico. Vai ter tristeza, vai ter um pesar, uma pessoa próxima, querida, enfim. Mas isso não impede a sua felicidade, não tem nada a ver. Você ficou momentaneamente triste, e aí é que a graça, acho que, do taoísmo, independente do yin ou do yang, se você estiver subindo na onda ou descendo na onda, é a sua felicidade o seu prumo, você navega. Então, mesmo ficando
puto com o zoom like, vamos dizer assim, que às vezes você bota um negócio do coração ali e não vai, você fica triste, chateado ali, mas a felicidade, não vou mexer na minha... A felicidade é você estar seguindo o que você realmente confia, acredita, enfim. E então, o fato de escrever sempre é uma alegria, né? E felicidade, os dois, né? Agora, o que desdobra disso, às vezes, é tristeza, mas felicidade sempre. Então, vamos seguindo, né? E acho que conecta, né? Porque, assim, nas empresas, eles fecham seu horizonte, né? E eu, para um poeta do horizonte sem horizonte, fudeu, né? Porque estragou com o meu nome, aí, com o meu pseudônimo aí. Então... E é muito paradoxal, né? Porque as empresas, você tem que ser fora da caixa, criativo. Aí você vai lá e você é um puta cara criativo. Não vai. Porque não vai, mas não vai mesmo. Porque o cara criativo, ele vai mexer nas bases. E as pessoas não vão estar preparadas para mexer nas bases. Então, é complexo. Não é fácil você entrar no mundo corporativo, né, cara? É difícil, assim. Lógico, a gente se coloca ali pela questão material, financeira, mas talvez tenha outras formas da gente rentabilizar, que não necessariamente dentro do ambiente corporativo. Eu estou estudando, assim, de verdade, eu estou num momento de... a gente marcou essa entrevista num momento de inflexão aqui para mim, de virada, talvez, né? Então, não sei se faz muito mais sentido, tá no negócio das 9 às 18, só para... Enfim, é um pouco isso, né? Não sei se Ok. eu respondi, eu fui muito longe, né? Não, mas tá coerente, tá coerente. Obrigado pela resposta. E agora você recita um dos versos pra gente. Rony, obrigado pela pergunta, viu? E agora, André, traz um poema pra gente, recita um verso seu, fica à vontade, livre. Tá, é que eu não vou achar de bate-pronto aqui, eu não separei aquele acho que declamar aquele do terremoto seria bem interessante, mas eu não vou lembrar o título de bate-pronto aqui. Deixa eu ver esse aqui. Terezinha Lopes, boa noite, equipe Sarau das Artes, sempre acompanho o trabalho de vocês, obrigado, Terezinha, obrigado pelo carinho. Tristeza não tem fim, entre aspas, né? Felicidade sim, recita aqui o Dário Teodório, obrigado, querido, obrigado. Maravilhoso. E acabei não falando a frase. Tem uma frase oriental que eles falam o seguinte: para você ser triste, para você ser alegre, você não precisa de nada. Para você ser triste, você precisa de alguma coisa. Então essa é você vê uma frase tão simples, ela tem um monte de coisa por baixo, assim, que a gente não se dá conta, né? Para você ser alegre, não, cara, mendigo, nada, ele não sabe se vai comer naquele dia. Ele tem como ser uma pessoa alegre, feliz, né? Os dois. Para ser triste, você tem que ter alguma coisa para sentir que aquilo está faltando, ou que não está tão bom, ou que você tem que ter algo para se prender que está errado, ou que está fora da perspectiva do universo. E aí é uma coisa que a gente não entra na nossa cabecinha de ego, assim, e eu tô falando por mim também, tá? Eu não sou um iluminado nem nada disso, mas eu gosto muito dessa visão, que a gente não precisa, é muito louco isso, não existe algo externo que vai preencher. E aí isso aconteceu recentemente, um amigo de colégio. Mano, eu vou buscar, é grana, é dinheiro, vou ser bem sucedido e tal, tal. E quando você bota assim, uma meta de uma forma tão incisiva, é muito difícil o universo não proporcionar assim, né, para você o que você realmente está buscando. Porque você vai criando as oportunidades, não é nem assim, o universo de lei da atração, que às vezes tem pessoa que não gosta, né? Ah, que lei da atração. Mas tem um aqui bonito, depois só para fechar o ponto. Enfim, ele conseguiu, está num país, está em Londres hoje e tal, me ligou semana passada, pô, Andrezão, chama de Andrezão, já me faz remeter o cara do molejo lá, né? Ah, filho. Aí fala, aí, cara, tudo errado, mano. Fiz tudo, busquei tudo, consegui tudo, carrão você possa, não é Ferrari, mas é perto, entendeu?
não tô feliz, mano. Não tá bom, não tô gostando. Aí eu falei, quase que eu falei. Eu te avisei quando a gente tinha 10, 12 anos de idade. Que isso aí não ia dar certo. Que não é esse o caminho. Mas você foi, né? Aí eu falei, você não vai ser isso? Aí eu quase falei, ó, eu tinha te avisado. E a gente fica buscando. Então, assim, o cara tem os alvos, né? E não tá bom. Porque ele não tá satisfeito com nada. Se você se satisfaz com nada, o que tiver é maravilhoso, é lindo. E aí você começa a agradecer. Olha que muito louco isso, né? Olha que muito louco. Se você respeita o nada, né? Se você respeita o nada, o vazio, os taoístas chamam de vazio original, enfim, o útero do mundo. Se você respeita esse nada, o que vier é mais. É aquilo que eu tinha falado da vida passar, né? Você passando pela vida, o que vier é um acréscimo, não é menos. Você está vivenciando, a gente está vivendo. Meu, você já pararam para. Ó, sério, um apêndice. Vocês já pararam para pensar a loucura que a gente está olhando para uma telinha de plástico com uma bolotinha desse tamanho assim, ó, que entra uma luz dentro dela, ela espalha dentro dos componentes de silício lá, forma uma imagem e fala assim, ó, você vai conversar com o cara que está hoje lá longe, lá em cima no Brasil, outra no outro pedaço do país. Aí você fala, mano, a gente tem que agradecer, olha a loucura que é essa vida, não tem do que, a gente reclama de muita coisa, né? Então, acho que é essa gratidão, a gente vai despertando um pouco essa... Eu tento, né? Lógico que às vezes eu falho, não sou perfeito, mas eu tento a todo momento despertar essa gratidão, cara, porque a gente veio de nada, sei lá, mesmo que tiver um criador, qualquer coisa, e o criador veio da onde? Veio do nada, de algum, né? A raiz original é um grande nada. Então, se tem esse algo, é só agradecer. E só. Não tem mais o que... Mas eu fiz um apêndice gigante, eu tenho esse problema bizarro, né? Que eu vou criando parênteses em cima dos parênteses e de repente eu estou em Nárnia e não volto, né? Vou fazer o poema aqui, vai. Pescador. Obrigado. O poema chama Pescador da Verdade. Tá? Obrigado pela sua fala, obrigado pela sua resposta. 51ª edição do Projeto Live do Sarau. Hoje recebe André Pinto, poeta do Horizonte, ali de São Paulo. Eu quero trazer aqui uma fala da Albaniza Ivanovic. A Albaniza Ivanovic é uma poetisa maravilhosa do estado do Rio Grande do Norte, que está listada para a gente, que está listada para estar com a gente deixa-me ver aqui, dia 25 de junho. Albaniza, ela parabeniza o nosso trabalho, parabeniza o Garcia, parabeniza o Projeto Sarau das Artes. Albaniza, obrigado pelo carinho. Tá bom? E o Dário Teodoro, ele fala assim, ele destacou aqui, tristeza não tem fim, felicidade sim, entre aspas, a felicidade é do tema A Felicidade, com Jobim de Moraes, dados concretos, meu querido. E a gente vai seguindo aqui com o 51º encontro. André, e a nossa pergunta é, baseada na sua biografia, que você fala, afinal, é do poeta inventar o seu próprio horizonte. E a nossa pergunta é, caríssimo poeta, e hoje o mundo eclode em transformações que acontecem na velocidade da luz. Como usufruir desses processos sem perder a essência de ser poeta? Vamos nos render? Vamos nos adaptar? Ou haverá aí uma revolução? Eu acho que a pergunta é para o lado de um sentido mais social, talvez, né? Mas eu sempre vou para um lado mais existencialista, assim, né? Me render a quê, né? Me render ao universo, né? Ao cosmos, como queira chamar, né? Alguns chamam de Deus, enfim. Não Deus no sentido, sei lá, cristão do negócio, né? Um velhinho barbado, né? Aquela caracterização. Me render ao universo sempre, né? Porque não tem como ser de outra forma. Né? Não tem como a gente viver sem estar rendido. Só para vocês verem o tamanho da nossa impotência. Se exatamente nesse momento me der vontade de ir no banheiro, e não fui eu que escolhi. E esse for uma coisa incontrolável, entendeu? É tão besta, parece tão besta, mas o universo está regendo a nossa biologia, não sou eu. Não sou eu que estou falando, vai ser dessa forma, eu vou no banheiro a hora que eu quero. Não, você não quer nada. Você não quer nada.
Então, se for rendimento nesse sentido, eu acho que a gente está sempre rendido, né? E é por isso que eu sempre foco no horizonte. Agora, render no sentido político, assim, mais no sentido das politicagens, né, dessas coisas que a gente vê aí, não tem o que render ou não render. Eu gosto muito de uma fala do Osho que é assim, seja do mundo, mas não esteja no mundo. Ao contrário, esteja no mundo, mas não seja do mundo. Você está, o meu corpo está aqui, não tem como eu falar não estou, meu corpo está aqui, está vibrando, está pulsando, outras pessoas veem, vocês estão vendo aqui pelo celular, beleza. Não tem como eu tirar esse estado, essa carne. Mas tem como a minha consciência não estar aqui. Entendeu? Estar de um modo anterior e eu conseguir perceber que há muito mais além disso. E nem estou falando de mundo espiritual, nem nada disso. É por isso que os meditadores meditam tanto, né? Encontrar esse estado além da nossa carne. E isso ninguém pode submeter, né? Por isso que os sábios são tão perigosos, né? Os sábios são perigosos porque eles não se rendem, não tem como você... Tem outra história linda sobre a Fênix do Lao Tse, na verdade, o discípulo dele, o Chuang Tzu. O Chuang Tzu despertou e ele tem uma das histórias mais lindas sobre enfim, alguns devem conhecer a história da borboleta, enfim, se valer, depois eu conto. Mas estavam procurando, né, um dos imperadores lá da China antiga, alguém soltou um alerta lá, né, vamos dizer, a polícia secreta da época mandou um WhatsApp lá pro imperador da época, falou assim, ó, mano, dá uma olhada nesse cara aí que ele é perigo, hein? Esse Chuang Tzu aí fica, a mesma coisa que o Sócrates, está pervertendo a juventude, né? Fazendo a galera pensar, né? E aí André, falou assim, ó... André, vou complementar o seu pensamento aqui, tá, Luciana? Vou complementar o pensamento. Nessa mensagem aí que um mandou para o outro, foi por escrito. E o outro ainda disse assim, ó, não mande áudio, que eu não posso abrir. Pode seguir. Exatamente isso. É exatamente isso. Perfeito. Maravilhoso. Maravilhoso. Exatamente. Perfeito. E aí, cara, é isso. O cara mandou ali e falou, ó, não deixa ninguém escutar, né? Então, ó, não manda áudio. Aí toca todo mundo da polícia secreta, vamos achar esse Chuang Tzu. Porque, né, ele é um perigo, ele tá, né, é um perigo. Diz que a polícia passou pelo Chuang Tzu umas 200 vezes e não achou. Aí, um dia... Só que o Chuang Tzu, sabendo dessa informação, ele foi pro imperador, ele foi atrás. Uma loucura. E a polícia não achou. Aí falou assim, mas como que a polícia não... Ele falou assim, porque eu sou de um outro tipo tipo assim, sabe essa história assim, polícia e bandido? Na verdade, com a mentalidade dos dois, você reconhece um ou outro. Mas quando você vê uma pessoa muito fora da perspectiva, você nem reconhece. É como se o cara virasse invisível. Inclusive, os taoístas, o ápice da sabedoria é você ser um completo anônimo, invisível, que ninguém sabe quem você é. Entendeu? E ele foi pro imperador. Ele foi. Não foi que a polícia pegou. Aí ele chegou e falou assim, ó, você sabe... Aí ele falou assim, você sabe a história da Fênix e da coruja? Aí o imperador, o que você tá falando? Ele falou, então, a Fênix, ela não se alimenta de rato, de sujeira, de porcaria. A Fênix, ela renasce das cinzas e ela vira uma coisa linda e magnífica voando pelos céus. Ela não quer porcaria e sujeira. Virou e saiu. O imperador, mano, quem é esse sujeito? E ele estava falando e transmitindo em metáforas, em simbologia, que ele era a coruja buscando os ratos, buscando a carniça, a carnificina, e ele é a fênix alada, querendo voar, não tem... Ele falou, não quero sua política, não vou te derrubar, tô cagando pro seu império. Entendeu? Então, é uma das coisas mais magníficas, assim. Tem essa história, emula um pouco também a história de Diógenes, do Cínico. Essa é uma das mais clássicas, vocês devem conhecer. Mas eu vou retomar porque eu acho que é familiar. Né? Eu vou interromper sua fala, eu estou interrompendo demais, né? Porque eu tô achando mais. Vai, porque se deixar, eu falo até amanhã. Vai. Aí quer dizer, então, que por causa dessa discórdia aí, né, da questão da Fênix, parece que um acabou bloqueando o outro.
Foi mesmo isso? A foto sumiu ali, né? A fotinha sumiu. Aí só fica um tique só do WhatsApp. Ele perguntou pro colega, o contato do fulano tem foto? Não. Só para me saber mesmo assim, mas É bem continua, André. isso. Cara, é isso, é isso. E a história é muito parecida com a do Diógenes, né? Então, assim, de novo, eu sou um cético que às vezes acredita em algumas coisas, mas como eu não tive tanta evidência, eu não sei o que é, o que não é verdade, entendeu? Mas às vezes você escuta umas histórias que é estranho. Então parece que esses sábios, eles vão renascendo, assim, sabe? Parece que é o mesmo cara com carcaça diferente, entendeu? Então ele vai vivendo outras culturas, perspectivas, enfim, né? E aí o Diógenes na Grécia, né? Muito doido, enfim, falou, vou viver que nem os cachorros. Por isso que é conhecido como Diógenes o Cínico, porque Quinem, em grego antigo, era cachorro. Então era conhecido como Diógenes que vive como os cachorros, Quinem, quinismo. Então cinismo vem por causa desse cara que vivia como os cachorros. Então ele vivia pelado, fazia cocô na rua, mijava na rua, enfim. Não tô recomendando que vocês façam isso, que a PM provavelmente vai te levar para outros lugares, né? Mas a questão é que ele escandalizou. Pode falar. Você me deu umas ideias, mas pode seguir, pode seguir. E aí ele escandalizou a época, e a história começou a correr, né? E aí, assim, por conta dessas atitudes, assim, excêntricas, vamos dizer assim, né? Mas se você parar para pensar, ele estava analisando, ele falou assim, os cachorros, eles fazem tudo um na frente do outro, não tem pudor de nada, por que eu tenho que ter pudor das pessoas? Então, assim, não estou dizendo para vocês fazerem isso, mas assim, ele tem ele tem alguma sabedoria nisso, né? Ele realmente observou e falou, tem um padrão e a gente é meio doido em relação a esse padrão da natureza. E aí, ele pegou e começou... Aliás, o personagem Chaves, né, o Chespirito, do México, é inspirado porque ele vivia num barril. Chaves é inspirado no Diógenes. Beleza. Aí, o Diógenes, a história dele começou a correr na Grécia, ele, enfim, chegou em Roma, e Alexandre, o considerado o Grande, né? Aí tem uma outra citação, né, que é do próprio Yoda, quem gosta aí de Star Wars, né, fala assim, a guerra não faz ninguém grande, né? Enfim, Alexandre o Grande. Conquistou o mundo, mas não conquistou ele mesmo, mas ele é o grande. Mas tá bom. Aí, o Alexandre o Grande falou assim, pô, eu quero conhecer esse tal desse Diógenes. Quero conhecer que história é essa? Como que um cara fazendo essas lambanças, todo mundo falando dele, mais do que... deve ter batido no ego dele, né? Foi pra Grécia, invadiu, conseguiu conquistar territórios ali perto, e diz a lenda, né? A gente não sabe até onde isso é verdade ou não, mas ele chegou a Diógenes, e Diógenes pelado, deitado na relva, tomando sol. Tomando sol, todo jogado na selva ali, na grama. Aí, eu sou o Alexandre... Hã? Licença, Luciana tá doida para falar. Luciana, você vai já falar. Segura aí. Mas que eu tô adorando essa analogia. Mas, no caso, antes do Alexandre ir conhecer o Diógenes, ele pelo menos mandou um e-mail para avisar que ia? Não, foi de supetão mesmo. Foi de supetão. Não conhecia Diógenes. Não mandou nem e-mail, nem zap, nem telegram, nem nada. Aí. E aí, nem SMS também. Aí chegou de supetão, então... E o cara lá tomando sol na grama, de boa, mano, peladão, e dane-se, sabe? Assim, ó, vivendo. Recuperando o tela para André, 51ª Congelou a imagem dele aqui. Congelou para você também? Congelou, a gente vai recuperar a imagem. Rony, obrigado, querido. Obrigado pela presença, tá bom? Foi um prazer ter você aqui conosco, fazendo esse encontro com a gente. Volta sempre, viu? Forte abraço. Ótima noite para você. Recuperando tela aqui para a 51ª edição do Projeto Live do Sarau. Hoje a gente recebe, com a mediação de Luciana Malon, a gente recebe hoje André Pinto, ali de São Paulo, poeta e escritor. Eu também quero registrar aqui a presença de Adriano Pinheiro. E enquanto o nosso querido André não volta, eu quero reforçar aqui para a equipe da Revista Sarau das Artes, também para o público
né, que está acompanhando a gente aqui, que corre ao final desse encontro internamente para a equipe, mas para que você possa esperar que vai vir um autor de destaque aí. João Domingos do Rio de Janeiro, Antônio Carlos Policer, de São Paulo, Guilherme Resque, do Rio de Janeiro. Esses são os convidados no mês de abril. Também tivemos Carlos Zenz, do estado do Rio Grande do Norte, aqui do nosso estado. Nando Poeta, também do Rio Grande do Norte. Tivemos também aqui Marcelo Lica, do Rio, Sudeste em peso, nesse mês de abril, né, Luciana? E André Pinto, que é o nosso convidado e agora, que já mandou tela para a gente, que recuperou tela, que está tudo certinho. E a gente vai aqui abrir tela para o nosso convidado, e é assim mesmo, hoje a gente depende dela, e está tudo bem. Abrindo tela aqui para André Pinto, nosso convidado do encontro dessa noite. E estamos de volta. Está ouvindo? Tia, só tem um probleminha, a minha bateria está acabando. Se eu sair daqui é porque a bateria acabou. Tá, o meu, não sei, deu uma rateada aí a internet. Minha bateria está acabando aqui. Mas, Luciana, então, só... aí, pode falar. Já estamos de aviso, tá bom? André, então você conclui a sua fala, por favor. Isso. É só para fechar. Essa história é muito boa, porque vale a pena. Então, Diógenes lá estendido, né? Aí Alexandre chega em cima dele assim, eu sou Alexandre, botando aquela banca, né? Botando, não sei o quê, batendo no peito. Só que ele ordenou para a tropa, falou assim, eu quero ir lá sozinho. Vocês não vêm junto, não. Porque, né? Vai que, né? O cara desmonta ele ali, vai todo mundo falar, né? Aí, se botou ali em cima e falou, eu sou Alexandre o Grande, todo mundo falando de você, todo mundo... Ixi, agora ficou pequenininho eu aqui. Aí falou para aquela banca toda para em cima do cara, falou assim, se você me ensinar sua sabedoria, eu te dou o que você quiser, eu te dou o iPhone aqui da época, eu te dou as melhores mulheres, eu te dou o que você quiser. Ele falou assim, me dá o que você quiser, o que eu quiser. Mano, o que você quiser eu te dou. Ele falou assim, então, por favor, sai do meu sol que você está atrapalhando. Então, a ideia, e aí isso tem uma simbologia mística por trás gigantesca, né? Para quem gosta dos símbolos, né? O Alexandre o Grande como poder, né? Como ostentação, né? Daquele ego puta ferrado, que eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo. Se colocou entre o sol, né? Por isso que a gente fala iluminação, né? Se colocou entre o sol da sabedoria e causou uma sombra entre a sabedoria e a fonte da luz, né? E ele falou, só sai do sol que você está atrapalhando, o poder está me atrapalhando, essa sua vaidade, seu ego, sai isso aí, me deixa, que eu quero só ficar tostando no sol. E aí diz que Alexandre falou assim, nossa, se eu não tivesse nascido Alexandre, eu queria ter sido Diógenes. Ele falou, você pode ser Diógenes, é só você largar o seu império agora, deita aí na grama comigo. Só que quando você investe a sua vida numa ideia que não tem nada a ver, é muito difícil você falar, não, é só largar. Vou largar. Ele não, óbvio, né? Ele falou, daqui a pouco eu venho. Quando eu tiver dinheiro para aposentadoria, eu volto aqui para ficar na grama, né? Igual você. Então, Obrigado. Essas histórias assim remetem a muitas coisas que refletem nas minhas poesias, de certa forma, né? Direta e indiretamente. Obrigado, André. Obrigado pela resposta. Obrigado por essa conversa. Um pouco de história. Adoro essas histórias. Gosto muito e tenho muito a aprender sobre essas histórias. E gosto, me encanta. Fascina de verdade. Comunicando que a nossa mediadora dessa noite, Luciana Malon, ela precisou sair. Ela teve um problema técnico, então aparei com a gente. Mas, Luciana, obrigado. Obrigado. Sabemos da sua dedicação. Foi muito bom você aqui com a gente. 51º, Maria Elaine Marlo Peire também. Sejam todos. E a gente segue aqui com nossa 51ª entrevista, hoje recebendo André Pinto, poeta ali de São Paulo, autor de obras maravilhosas, que ele vai estar falando com a gente aqui daqui a pouquinho sobre essas obras. Letícia Alves, boa noite. Olha só. Agora vamos aqui para a parte
final do nosso encontro, André, desse encontro, dessa conversa que está muito boa, está maravilhosa. Vamos aqui, tem assunto demais aqui. Mas aí eu quero, Sempre tem. vamos deixar aqui, fatiar só um pouquinho, deixar para um próximo encontro e aproveitar mais esse de agora. Felicidade, realização, sucesso, pegando um pouquinho das suas falas. Aos 37 anos, aos 30 e poucos, eu nunca pensei em fazer faculdade. Eu estava muito confortável dentro da minha profissão. Estava muito confortável dentro da profissão. Trazendo um pouco de história para juntar com a sua resposta, com o seu ponto de vista. E até que a vida virou a chave e eu disse, o sonho da profissão perfeita me abandonou. E eu continuo trabalhando nela, mas perdi o encanto. E depois disso aqui, o que é que vai ser? Aí, André, aos 34, 35, eu dei conta de que a vida não era somente aquilo ali, era necessário furar essa bolha, aquilo que vinha há quase uma década pagando minhas contas já não realizava mais meu coração, eu já não tinha mais a satisfação que eu tinha antes, né, até de trabalhava na empresa e trabalhava fora da empresa, estudava, fazia curso, especializações, eu fazia tudo isso, fui parando de fazer e fui me dedicando somente ao bater ponto na entrada, almoço e saída. Eu digo, olha, a vida eu acho que é mais do que isso aí. E depois disso tudo eu digo, eu vou morder a língua um pouquinho, vou fazer faculdade. Mas eu vou fazer faculdade de quê? E esse meio artístico maravilhoso me trouxe pessoas boas demais. E essas pessoas foram, sem saber, me dando norte. Primeiro, eu me tornei um cara extremamente realizado, artisticamente falando. E eu quero trazer a fala do André para destacar que realização, sucesso, ele tem as suas formas de acontecer. Quando o Garcia disse que está realizado, ele não ganhou o prêmio Jabuti de Literatura. Acho que eu estou bem aquém disso e tem grandes nomes aí que merecem esse lugar. Querer? Quero, não serei hipócrita. Mas eu sei que eu tenho que trabalhar muito para isso. Então, me sinto realizado com o que eu faço hoje. Participo de 2 grandes projetos. Assim como o André Pinto também tem meus lançamentos, tenho minhas coautorias em antologias. Eu sou convidado para um projeto, sou convidado para uma coluna, sou convidado, sou requisitado, falo com muita humildade. Olha, Garcia, vamos chamar a Garcia para um projeto, para outro. E você ser contado, André, você ser cotado para participar de um projeto, você ser convidado, é tão honroso, é tão magnífico. E aí, André, está a minha realização. Continuo morando no mesmo apartamento, continuo morando no mesmo bairro, continuo com a conta bancária semelhante ao que eu comecei, está tudo certo. Mas hoje, estou feliz. Cara, eu estou muito feliz. E eu descobri aos 37, 35, 36, 37, descobri que felicidade, realização e sucesso não são refletidos em cifras, em projeções imediatas. Ela está aqui dentro da gente. Faça o que você ama e você será feliz. O André Pinto, ele disse mais recentemente, nosso convidado, ele falou que, até recobre essa fala, André, para mim não falar errado, por favor, que tristeza é alegria. A gente sabe onde é que está a tristeza, pela falta de algo, mas talvez não identifique a alegria, não tenha a sabedoria de identificar a alegria. Aí entra uma fala muito popular que diz que eu era feliz e não sabia porque não observava. Que você tem saúde, que você tem uma casa, que você tem filha linda, que você tem emprego dos seus sonhos, ou não, mas que você vive no campo, tomando chá, vivendo de ervas, vivendo da luz, está tudo certo. Vive na praia vendendo miçangas, cantando lá, enfim, sendo feliz. Ou você realmente é muito paulistano, vive meio na selva de pedra, e o seu mundo é o mundo corporativo, o mundo da gravata, do escritório e do ar-condicionado. Está te fazendo feliz? É isso. A tua felicidade não está secando a felicidade de outro. Está tudo certo. Apenas
observa, antes que o hoje vire ontem. André, meu querido, que passa a palavra. Cara, perfeito. Eu vou complementar essa sua fala com uma historinha de novo, né? Eu adoro as historinhas porque elas contam coisas que, de forma simples, elas tocam nosso coração, né? Tem uma historinha zen budista que fala o seguinte, na verdade não é bem uma história, é um ditado, vamos dizer assim. Um ditado zen que fala o seguinte, antes da iluminação, eu buscava água no poço e cortava lenha. Depois da iluminação, eu vou buscar água no poço e corto lenha. Aí, para nossa mente ocidental, vai olhar isso daí e falar, ué, a vida dele continua igual. Essa iluminação não serve de nada, né? Porque, sou um iluminado, tá fazendo a mesma coisa, que droga, não tem 1 milhão de reais, não tem exposição de 1 milhão de pessoas no Instagram, no Facebook, sei lá o que diabo, no YouTube, não sei o quê. A questão é que não é externo, esse é o ponto. Mudou tudo. Como ela vai buscar água e como ela vai cortar a lenha é o X da questão, entendeu? Então, tanto faz a atividade externa que os outros estão olhando. Então, de novo, você falou sobre sucesso, né? Sobre realização. Se para você, realização e estar pleno naquela situação de escrever, mesmo como a gente conversou antes, que só tenha uma pessoa que gostou, ou que nenhuma gostou, tanto faz, porque a realização sua é fazer aquilo, é aquela sua atividade que te dá alma, tesão, prazer pela vida, entendeu? Então, é o seu buscar água no poço e cortar a lenha. Então, assim, tanto faz, entendeu? Só que a gente botou um parâmetro, olha como é esquizofrênico a nossa visão. A gente botou um parâmetro para 8 bilhões de pessoas. E aí não dá para 8 bilhões serem milionários e bilionários. Porque a Terra não dá, entendeu? Não é porque é egoísmo, porque é não sei o que, é porque não dá, não tem matéria para fazer tudo que essa... A não ser que achem um jeito tecnológico novo, com outros materiais, sei lá, do fundo do oceano que descobriram que vai... Tudo bem, até pode ser possível e a gente não está vislumbrando. Mas hoje, com os materiais... Eu diria que é organicamente inviável essa utopia acontecer. E aí estão botando esse parâmetro, sei lá, do Bill Gates, por exemplo, ou, sei lá, aqui no Brasil, a tal da... Só fico escutando esse tal da tal da Virgínia, lá que ela faz a base, que não sei o quê, já não aguento mais essa história aí. Esse é o parâmetro de sucesso, e aí a galera inteira como uma corrida de ratos para cima dessa forma de sucesso. E aí não tem como todo mundo ser bem sucedido nessa mesma medida. Não tem nem como. E a gente vive sofrendo porque não é um parâmetro que não é o nosso. A gente assume um parâmetro de que tem que ser aquilo, você não perguntou para você mesmo, esse é o meu parâmetro, é o que eu acho estar realizado, eu estou seriamente pensando em ir para o interior, ficar escrevendo na minha, entendeu? Fazer um trabalho talvez pela internet, uma outra coisa. Por que eu tenho que estar, sei lá, talvez em São Paulo, uma puta cidade, tem muita coisa aqui, eu amo São Paulo, porque tem, do ponto de vista cultural, de arte, tem muita coisa, aqui é um universo, né? Mas também tem seus contratempos de cidade grande, né? Então, não sei, todo mundo, é só cidade grande, aí você enche uma cidade assim que, é uma das maiores do mundo, São Paulo. Eu não estou falando isso com orgulho, estou falando porque a gente aglutinou, mano, milhões de pessoas e não tem como dar certo, entendeu? Você bota um trem que não pega todo mundo e tem que ir todo mundo assim, ó, agarrado um no outro, que puto já porque tem que chegar no trabalho na hora e porque se não chegar vai perder a comida, que é o dinheiro. Cara, aí você fala, mano, tá todo mundo querendo viver a mesma coisa, é o mesmo parâmetro para todo mundo, a galera não tá pensando, entendeu? Então, eu sei que o assunto é mais, assim, né, revista Sarau das Artes, mas eu acho que a arte às vezes tem que repensar também a gente, né, eu não estou falando da revista, estou falando de todos nós como artistas, às vezes pensar o que é a existência, o que a gente está fazendo de fato, né, aqui, né, tipo, eu acho que esse é o ato poético, o ato criativo, que diabo, né, que diabo está fazendo aqui a gente, né, como vida, né, e aí se você não compartilha essa mínimo de consciência que a gente alcançou aí, na minha visão, é até egoísmo, né? Porque ela tá correndo uma corrida de ratos, assim, não tá entendendo
isso está indo. Verdade. André, Obrigado pela sua fala, obrigado. Olha só, e agora a gente vai para a parte finalzinha do nosso encontro, a gente chega ao final da nossa entrevista. Agora, André, nem parece, passou tão rapidamente esse tempo. A gente vai continuar em outro momento. Olha só, antes de encerrarmos, eu quero recomendar a você que está assistindo essa live no GTV, em algum momento da semana, agora, a gente, sigam o Poeta do Horizonte. Vai estar na descrição dessa entrevista. Vai lá, clica, segue ele, curte, comenta, compartilha o trabalho dele, que é de fato muito bom. Muito bom. De verdade, André, seu trabalho é magnífico, eu digo sem demagogia, sem precisar ser falso. Na minha fala, falo com verdade. Tá bom? A gente vai abrir a tela aqui para a Luciana, que a gente vai agora partir para as considerações finais. Mas antes, André, eu quero saber o que é que vai vir por aí, quais são os projetos que você está bolando, o que você está querendo trazer para vocês ainda. Por favor. O Chaqueonte, esse aqui, né, que eu mostrei atrás, aqui, ó, esse livro aqui, como eu disse, né, de 2015, ele está em português, né, e estou traduzindo eu mesmo para o inglês. Tem alguns desafios, né, porque algumas expressões em português que eu estou... Poesia é muito... Assim, prosa não é tão difícil, né, para tradução e tal, porque geralmente você mantém um fio ali da meada que não depende tanto das palavras. Mas na poesia, principalmente quando tem brincadeira com as palavras, né, que é, sei lá, não vou lembrar agora uma que pegou assim, mas o ponto da questão era um outro ponto. Aí, tipo, sei lá, não vou lembrar uma agora, assim, mas tipo, uma palavra que ela tem alguns significados em português, mas ela não remete igual a uma palavra em inglês. Aí você fica caçando ali, cara. E aí eu quero traduzir porque... Né? Dá um enorme trabalho, né? Dá um trabalho essa adaptação linguística. A maioria eu estou conseguindo, mas tem um outro. Oi? Recebemos Luciana Malon de volta. Seja bem-vinda, Luciana. André. Perdão, opa. É que a minha bateria deu problema. Deu problema da bateria, mas voltei. Acontece. Estamos aqui, vamos encerrar todo mundo junto essa entrevista que está maravilhosa. Quero mais uma vez agradecer a você, André, por aceitado esse convite, por estar aqui com a gente hoje, filosofando, falando sobre conversando sobre arte, sobre vida. E, amados, chega ao final o nosso encontro. Eu quero partir agora para as nossas considerações finais, aproveitando que a Luciana voltou. 51ª edição do Projeto Live do Sarau. Hoje recebe André Pinto, poeta ali de São Paulo, e com mediação brilhante da Luciana. Luciana, foi incrível por demais ter você na mediação de hoje. Perguntas pontuais, excelentes. Primeira mediação da Luciana, tá, gente? Luciana, ela é responsável pela agenda cultural aos domingos, mas hoje ela assumiu essa missão de estar aqui com a gente na mediação. Agora eu vou para as considerações finais e a gente vai partir para o encerramento desse encontro. Para qual sai por SBT? 4? Eu quero passar aqui as falas finais para o nosso convidado. Você, André, fica à vontade. Primeiro, gratidão imensa, né? Assim, quando, na verdade, foi o próprio Will Guará que comentou. Aliás, hoje vai ter sarau. Estão convidados, se que é às 8, daqui uns 20 minutinhos aí, às 8 horas. Então, extremamente convidados, é aberto. Quem quiser, é só falar assim, quero declamar. O Leandro é um queridíssimo de alma aí, uma pessoa de coração imenso. E ele abre espaço, né? Está fazendo o sarau agora 8 horas. E aí, um desses saraus, eu não lembro se foi, o Will comentou, falou, tem um outro projeto, a gente faz entrevista, quem tiver interesse. Eu falei, pô, eu gostaria de conversar, né? Sempre conhecer pessoas novas, sempre bacana. E aí, gratidão pelo espaço, é muito, como eu disse, né? É muito desafiador a gente tá resistindo aqui, né? De falar sobre essas coisas já mais de 1h40 aí. Não parece que foi tudo isso, mas foi, né? De tão legal que foi aí com as perguntas, com tudo que foi planejado, super bacana. É só agradecer mesmo de novo, né? O que eu falei, agradecer pelo espaço, agradecer
empenho de terem... Não dá para a gente fingir e falar que não, né? Aqueles negócios de, eu escrevo para mim, ninguém vai... Não. Se você escrevesse para você, na verdade, você nunca ia mostrar, né? Então, não existe. Diz que a Clarice, né, falava, eu escrevo para mim. Balela, mentira, porque senão ela não tinha publicado. Não tinha publicado nada. Para mim, o artista, ele quer realmente colocar, ele quer se pôr, se mostrar e dar a cara a tapa. Acho que essa é a responsabilidade do poeta, né? É dar a cara a tapa mesmo quando, na minha visão, a minha poesia, acho que e vai ser muito incompreendida. Não é porque eu estou falando que eu sou isso, aquilo, um gênio, não é isso. É porque falar de existencialismo, assim, com tantas dificuldades que a gente tem no Brasil ainda de outras coisas que a gente ainda não está no ponto de falar de existencialismo e de arte. Eu estou indo para um lado, assim, às vezes, que é meio antissocial, não é antissocial, como é que eu vou dizer? Eu não ligo tanto para essas questões públicas, né? Vamos dizer, na poesia, né? Estou falando, em outros debates, sim, né? Estou falando na poesia. Então, não encontra tanto eco, porque a pessoa está discutindo ainda se ela vai ter o que comer amanhã. É óbvio que isso é mais relevante que a minha poesia, né? Então, ainda vai ser incompreendido, tem muita coisa por trás, assim, às vezes num poema tem referência de trocentos lugares diferentes, um da Grécia, outro da China, outro da Índia, outro lá da Alemanha, um dos poetas que eu mais amo, alemão, do século XVIII, Hölderlin, é pouco lido no Brasil, porque, né, por motivos óbvios, né, já não se lê muita poesia, ainda alemã é loucura. Então, eu não estou falando isso como forma de arrogância, não é isso que eu estou falando. Tem outras questões tão maiores que a gente ainda não resolveu, né, então, como sociedade. A gente ainda não resolveu. Como é que o cara vai querer saltar de não ter nada para comer para tipo, poesia alemã? Não dá, a gente tem que resolver outras questões antes. Mas eu também não posso me negar a fazer coisas que eu sinto prazer, tesão, vontade de fazer também, né? Então é difícil, cara. É um samba difícil de dançar aí. Então, acho que essa é a pegada um pouco, né? E agradeço o espaço de vir falar esse monte de, sei lá se é groselha ou não, mas eu falo. Foi maravilhoso conversar com você. E agora as considerações finais de Luciana Malon. Luciana, querida. Bem, eu agradeço, né, ao convite do Will, ao convite do Garcia, agradeço também o poeta entrevistado, o poeta do Horizonte, e quero convidar todos vocês para assistir o meu programa cultural na Rádio Web Amor e Vida, pelo Facebook. É só entrar no Facebook da Rádio Web Amor e Vida. E hoje entrevistarei crianças prodígios com as mamães delas. São crianças que com 5 anos já escrevem poemas, com 6 anos já cantam, já tocam, né, já atuam. Então eu vou entrevistar essas crianças, né, que é a nova geração de artistas, hoje na Rádio Web Amor e Vida pelo Facebook, às 9h30 da noite. Então, aguardo todos vocês lá. E vocês podem mandar perguntas para mim, para as crianças, para as mamães das crianças, na parte de comentários. Obrigada. Só uma pergunta. Eu não tenho mais Face, mas eu consigo, sem conta, ver? Consegue, quando a página ela é aberta, tem aquela símbolo do mundo, que é assim, que é público, qualquer pessoa pode assistir. Só entrar ali no link da Rádio Web Amor e Vida, que tem aquele login de público. Quando é público, não precisa ter uma conta. Qualquer pessoa de fora pode ver. Só quando é restrito, quando tem só para amigos, né? Só para familiares, mas ali é público, então qualquer pessoa de fora pode ver. Maravilha, vou estar lá então. Eu agradeço. Obrigado, gente. Obrigado, Luciana. Obrigado, Luciana. Obrigado, André. E aqui a gente encerra a 51ª edição do Projeto Lives do Sarau, recebendo o André Pinto, um dos encontros mais filosóficos e poéticos que a gente já fez aqui nessa revista. Para a revista Sarau das Artes, equipe, a partir de Luciana, Will, Alexandre, Janaína, Janete, Josemar, Mazé, Maurício, está aberta a partir de agora, desse exato momento, a votação do autor destaque. Escolham seus dois, que a gente vai saber quem brilhou juntamente com o André Pinto desse mês de abril. Tá bom? André, sucesso, meu amado. Sucesso. Obrigado. Foi maravilhoso conversar com você. E olha, deixa eu só te avisar uma coisa. A Alexandre o Grande mandou dizer que a internet dele
Boa. Muito boa, muito boa. Obrigado, gente. Gratidão mesmo. Muito obrigado. Luciana, cheiro grande. Tchau. André, sucesso, meu querido. Valeu. A gente acompanha. Tchau, tchau. Tchau. Esse aqui é no X, né? No